a 13. Nessa noite, veremos mais uma parábola do nosso Senhor Jesus Cristo. Parábolas temos chamado de histórias de vida. Histórias que faziam grande sentido para os ouvintes de Jesus nos dias de Jesus. E as aplicações traziam grandes verdades espirituais, porque essas verdades espirituais não mudaram, fazem sentido para nós essas parábolas. Nós estudaremos o sentido das parábolas e entenderemos por que Jesus disse aquilo que ele disse. E acredite, o que Jesus disse é muito atual. Você está distante do ponto de vista cronológico e até geográfico, cultural, das pessoas que ouviram Jesus proferir essa parábola. Mas você é o mesmo ser humano, necessitado da graça de Deus, carente do conhecimento de Deus. Portanto, é para você que a palavra de Deus é viva e eficaz. É para você que foi também escrito esse texto da palavra do Senhor. Mateus, no capítulo 25, leremos os 13 primeiros versículos que nos dizem assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos orar? Senhor amado, como somos gratos ao Senhor por todos os alertas da tua bendita palavra. Vemos o teu zelo, o teu cuidado, o teu santo e eterno amor por nós. A minha oração, Senhor, é que não permita que as muitas limitações do pregador impeçam que este auditório veja o Senhor em sua glória e o seu plano em todo o esplendor, Senhor. Nos ajuda a nessa noite sairmos daqui com a reafirmação da verdade de que breve Jesus virá, mas também com a certeza de que aqueles que aguardam a vinda do Senhor preparam-se com vestes santas, em atitude de vigilância para o encontro com o Senhor. Senhor, nós te pedimos humildemente, sacode nosso coração, transtorna o nosso ser, Senhor, até que entendamos a verdade maravilhosa dessa parábola. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu era estudante universitário e aluno de uma grande universidade estadual. A minha turma era composta por estudantes de diversos lugares, muitas cidades do estado e até pessoas de outro estado do país. E eu me identificava como um crente em Jesus, já era um estudante de teologia, portanto seminarista, preparando-me para o ministério pastoral, e até realizava estudos bíblicos às quartas-feiras pela manhã, com muitos dos meus colegas do curso de História. E essa identificação com o movimento cristão universitário e com o Senhor Jesus Cristo
rendeu-me algumas críticas. Tenho que ser honesto, muitos admiradores também. Eu vim a batizar 2 colegas meus do curso de História, 2 colegas, na verdade, 2 mulheres. Uma delas eu tive a alegria de poder também celebrar o casamento dela e apresentar uma das 2 filhas dela com o seu esposo. Mas, irmãos, um colega se destacava nas críticas ácidas que fazia a mim. Não parecia que necessariamente ele estava tomado por alguma questão a ser levantada ao cristianismo. Parecia que ele tinha alguma dificuldade que ia além da minha fé ou da fé cristã. Ele tinha alguma dificuldade comigo. E eu procurei revisar em meu coração o que eu poderia ter dito, o que poderia ter feito, e sinceramente, em relação a ele, eu não me recordava de qualquer evento em que eu pudesse ter prejudicado aquele colega. E houve um dia em que, na disciplina de língua portuguesa que tínhamos no primeiro semestre, pastor Petrônio, todos os cursos eram assim, língua portuguesa, matemática e metodologia do trabalho científico, a professora pediu-nos para apresentar o livro que marcou nossa vida. Eu só não vou prometer para você um suco de uva se você acertar qual foi o livro, porque eu acredito que não vai caber no meu orçamento suco de uva para todo mundo. Mas eu levei uma Bíblia, apresentei a palavra de Deus naquele tempo de 10 minutos, origem, principais temas, divisões, evidências científicas da veracidade da palavra de Deus, e foi feito um sorteio, uma colega ganhou aquele exemplar da Bíblia Sagrada. E naquele dia, o colega então ficou um tanto transtornado com a Bíblia. E eu passei a orar por ele, orando mesmo sinceramente, na igreja da qual eu era membro, eu pedi: orem por tal pessoa, ele é um homem que tem algum problema sério com Deus e com os servos de Deus. Até que, irmãos, eu vi a entender tudo numa manhã de segunda-feira, às 7h20 da manhã. Nós tínhamos aula às 7h30 e aquele colega morava na residência universitária. Desci do ônibus, caminhando para a sala, e ele estava olhando para o ônibus, e quando eu desci, aquele homem enorme, ele era grande mesmo, correu e me abraçou, e eu pensei: lá vem mais uma dele, não é possível. Imagina, Carlinhos, 7h20 da manhã de segunda-feira, começando a semana, o colega já tem alguma dificuldade comigo. E ele disse: eu estava esperando demais você chegar. E a coisa foi piorando para mim, né? Eu pensei, me esperando chegar. E esse homem me abraçou e pegou em mim assim, como quem dizia: é você mesmo. E eu disse: o que aconteceu, colega? Ele disse: senta aqui que eu preciso lhe falar antes da aula começar. E eu preciso que você me ouça com atenção, mesmo que percamos um tempo dessa aula. Você certamente não entende porque eu tenho tanta dificuldade com evangélicos, né? Então eu vou te dizer por quê. Eu era membro da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Ilhéus, e eu me envolvi com uma prática errada, impura, e a igreja me disciplinou, e eu me revoltei contra a igreja, e deixei a igreja, e passei a odiar os crentes, e vim para a universidade, chego aqui, encontro um grupo de crentes, éramos 5 ou 6 na turma, e vocês com esse papo de crente num lugar em que eu achei que eu não ouviria nada disso, e eu fiquei chateado porque você foi dizendo que seria pastor. Eu disse: esse daí já é demais. Mas ele me disse: Tarcísio, nessa madrugada eu tive um sonho perturbador. Eu conheço a doutrina acerca da volta de Jesus, e na verdade eu estou brigado com Jesus, mas eu sei que Ele existe. E no meu sonho eu fiquei, e Jesus veio te buscar, e eu cheguei na sala e nenhum dos crentes estava, e nem você, e eu fiquei desesperado, e eu já não sabia mais se era um sonho ou se era verdade. Às 6 da manhã eu corri para esse lugar, clamando a Deus como há muito tempo eu não fazia: Senhor, permita que Tarcísio chegue aqui hoje, não permita que tenha sido a tua volta. Diz que quando me viu descer do ônibus, ele ainda teve tempo para fazer uma oração, dizendo: Senhor,
tenha misericórdia de mim, me perdoe por tudo que eu fiz. Ele está ali, ele está vivo, né? Imagina, irmãos, que para mim, ver um homem daquele dizer que estava feliz porque estava me vendo, não era muito confortável. E meus irmãos, eu tive a oportunidade de conversar com aquele colega ali, na entrada daquele pavilhão de aulas, e dizer a ele: Deus seja louvado por tudo que aconteceu e até por esse sonho. Saiba que esse sonho será realidade em breve. Você precisa agora entregar-se a Cristo pela fé, sabendo que Jesus virá e virá para um povo que lhe pertence. E ele me disse que alguma coisa mudou na vida dele. De fato, irmãos, depois de um tempo, um filho dele com um problema grave de saúde fez com que ele trancasse o curso. Ele voltou para a cidade dele, irmã Denise, cidade em que a irmã já morou, e lá ele se reconciliou com a igreja de origem dele e voltou a ser um crente em Jesus Cristo. Irmãos, o mundo, tal como aquele meu colega, por vezes, confortavelmente, faz de conta que não é parte da doutrina cristã. Há um esvaziamento da mensagem do cristianismo em nossos dias, que é por vezes mais perigoso do que a negação do cristianismo. Quando alguém nega o cristianismo e se declara ateu, talvez isso seja mais interessante do que alguém que diz: eu sou cristão, mas com a sua vida, irmão, zomba do cristianismo. Ele vive na prática como se não fosse necessário ser santo, e a palavra do Senhor nos ordena viver de modo santo, porque o Senhor é santo. Ou ele se identifica como evangélico, mas ele não crê que Jesus virá, de verdade ele não crê. Ele até acredita que isso, se tiver que acontecer, será porque esse mundo está cada vez mais destruído, mas não porque Jesus virá em breve. Ele não acredita que precisa realinhar a sua agenda à promessa de que Jesus virá em breve. Mas, meus irmãos, assim como para aquele precioso colega, vida preciosa aos olhos de Deus, há um povo de Deus nesse tempo que continua dizendo: a palavra de Deus é a verdade. O Senhor Jesus Cristo, que tem cumprido todas as suas promessas, também fez-nos mais uma, de que virá mais uma vez a este mundo, de que nos prepararia lugar junto ao Pai, intercedendo por nós, como aquele que pelo seu sacrifício no Calvário nos trouxe a paz com Deus Santo e nos deu a condição de, justificados agora, podermos olhar para Deus. Ele está nos preparando o lugar e virá nos buscar. A minha oração é que, se você se assemelha àquele meu colega do curso de História, seja essa noite um momento em que cairá sobre você a lembrança dessa parte da doutrina do Senhor Jesus Cristo, essa parte da mensagem do Evangelho, que é o Evangelho do amor, mas é também o Evangelho do anúncio da volta do Senhor Jesus, e você repense a sua posição diante de Deus. Nós, nessa igreja, cremos firmemente que o Senhor virá, e nós estamos nos preparando para isso. Nós estamos aguardando para muito breve a vinda do Senhor Jesus. Irmãos, há 260 capítulos nos livros do Novo Testamento, os 37 livros do Novo Testamento. Perdão, os 27 livros do Novo Testamento. Existem 260 capítulos. Sabe quantas vezes se fala da volta de Cristo nesses 260 capítulos? Quase 300 vezes. Quase 300 vezes. É mais que uma citação por capítulo, na média, acerca da volta de Jesus. Então, irmãos, não é prudente dizermos que esse é um tema de menor importância, não. Todos os crentes fiéis ao Senhor, todos os grandes nomes da fé disseram: lemos nas palavras de Jesus que Ele virá mais uma vez. Como Ele veio uma primeira vez em carne, haverá um novo advento dEle, uma nova aparição, uma nova manifestação do Senhor. E nós, os cristãos, como cremos que Ele veio uma primeira vez em carne, Ele virá mais uma vez ao encontro do seu povo. Ele virá mesmo buscar o seu povo. Essa parábola, irmãos, é uma dessas quase 300 menções à volta do Senhor Jesus Cristo. O cenário é de um casamento judeu. Eu trouxe comigo aqui uma edição da Bíblia, chamada de Bíblia, Nova Bíblia Viva, da editora Mundo Cristão, que utiliza-se de uma linguagem contemporânea
e não há qualquer adulteração do texto bíblico, para que você entenda do que Jesus está falando, porque o casamento judeu, conhecido nos dias de Jesus, continha muitas diferenças em relação ao nosso modelo de celebração do casamento atualmente. Aqui na Bíblia Viva, Jesus diz, no versículo 1, o seguinte: o reino dos céus pode ser ilustrado, ou seja, isto é uma ilustração, é uma parábola, é uma história, pela história de 10 damas de honra, virgens que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. O leitor desatento pode acreditar que essa parábola está mencionando a existência da poligamia. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que vão se encontrar com um noivo. Não, não é disso que a palavra de Deus está dizendo. É que o casamento judaico normalmente era celebrado em 2 etapas. Primeiramente, o noivo com os seus amigos, aqueles que preparavam um cortejo para o noivo, iam à casa do pai da noiva buscar a noiva. E ali havia um ato religioso, e havia o consentimento do pai da noiva. E então o noivo, com os seus grandes amigos, bem trajados, ao cair da noite, esse era o costume, iam ao encontro das damas de honra, ou das virgens que estavam na casa dele, e que receberiam a noiva, e receberiam com todas as honrarias, para que então começassem as bodas na casa do noivo. 2 etapas. Isso acontecia, como eu disse, normalmente à noite, porque naqueles dias, com os recursos que os judeus tinham, era muito difícil realizar uma festa dessa sob o sol escaldante da Palestina. As festas aconteciam à noite. Dependendo da distância da casa da noiva para a casa do noivo, o noivo poderia chegar tarde da noite. E as madrinhas deveriam esperar com lamparinas. Não existia energia elétrica. E eram lamparinas portáteis. Então o óleo, ao ser queimado aquele cordão, o óleo também era consumido. Então era necessário ter uma espécie de vasilha para repor o óleo da lamparina, porque aquelas damas de honra também receberiam a noiva, precisavam se orientar para caminhar à noite e para orientar a noiva. Elas deveriam, portanto, ao ouvirem falar, o noivo está chegando com os seus auxiliares e com a sua noiva, deveriam ajustar as lamparinas, fazer com que as lâmpadas em óleo fossem acesas e o cortejo nupcial estivesse preparado para receber a noiva com o noivo, com os seus amigos. Seria um insulto ao dono da casa, o noivo, não se preparar para esse momento. Seria mais ou menos, irmãos, como alguém chegar a esse lugar para um casamento e estar tudo aqui apagado, não termos introdutores, o pastor não ter chegado, não termos um ambiente receptivo aos noivos. Era um insulto, meus irmãos. Jesus está apresentando então essa história e dizendo que entre as jovens virgens que deveriam receber a noiva, haviam 5 que eram muito prudentes, que pensaram: não sabemos a que horas o noivo chegará. A depender daquilo que ele vai dizer, daquilo que o pai dirá, daquilo que algum mestre da lei dirá, ele pode chegar aqui tardiamente, a depender do trajeto, as roupas especiais que todos usarão, dificultarão o trajeto, eles poderão chegar aqui tardiamente. Então 5 disseram: além do óleo que temos na lâmpada, nós vamos ter mais uma boa reserva de óleo, para que estejamos com as lâmpadas prontas para recebermos aqueles que participarão das bodas. Mas 5 eram nécias, isto é, eram ignorantes, demonstravam não conhecer a importância desse rito e a importância do papel que elas mesmas estavam desempenhando. Elas tentaram adivinhar o momento em que o noivo e a noiva chegariam e pensaram: nós temos algum óleo, deve dar, não deveremos precisar de nada além daquilo que nós já temos. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo diz
que finalmente, quando o noivo foi chegando e elas já estavam sonolentas, e aqui não há necessariamente uma reprovação, mas a pintura de um quadro muito conhecido entre os judeus, de que de fato o noivo chegou tardiamente. Então, ao ouvirem, eis o noivo, saiam agora para recebê-lo, levantaram-se aquelas virgens do sono, e as imprudentes perguntaram às outras: vocês podem nos emprestar algum óleo, porque enquanto dormíamos, o nosso óleo foi consumido, e nós estamos sem óleo, sem azeite, e nossa lâmpada se apagará. As prudentes então disseram, segundo o versículo 9, não podemos fazer isso. Cada um é responsável por sua lâmpada. Nós temos óleo, nós temos azeite apenas para as nossas lâmpadas. Se nós formos socorrer vocês, nem mesmo nós poderemos receber o noivo, não haverá qualquer cortejo. Então vejam o que vocês podem fazer. Quem sabe de última hora vocês não podem resolver e achar por aí algum óleo. Diz o texto bíblico que Jesus encerra a parábola dizendo que nesse tempo chegou o noivo, e o noivo entendeu que aquelas que estavam preparadas iriam participar das bodas, da festa de casamento. Fechou a porta, uma medida de segurança, havia valores envolvidos na festa, e à noite os salteadores, os bandidos estavam prontos para atacar. Então fecharam-se as portas, e aquelas ignorantes ficaram fora, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ao que o noivo disse: eu nem sei quem são vocês. Quem honrou o casamento e quem aguardou a chegada do noivo e preparou-se para isso, e de fato estava comprometido com o noivo, já está aqui dentro. Eu não tenho qualquer compromisso com vocês, eu não conheço vocês. O Senhor Jesus, meus irmãos, está falando do papel dele mesmo. Ele se apresenta como o noivo da sua igreja, que é a noiva, mas fala aqui de um ponto de vista do reino inteiro, a coletividade. Está falando de muita gente que poderá participar desse casamento maravilhoso, o encontro, o relacionamento, o compromisso entre Cristo e a sua igreja eternamente. Assim como é dito na parábola, nós somos chamados à preparação para essa chegada do noivo, que é o Senhor Jesus. Nós não sabemos quando isso acontecerá. A ideia da palavra de Deus, irmãos, é que não tenhamos que nos preocupar com dia e hora, com essa formalidade. Deixemos isso nas mãos de quem dirige a história, que é o Senhor Deus. O tom da palavra de Deus é: estejam comprometidos com aquele que virá, de tal modo que em qualquer momento que se der a chegada dele, vocês estarão preparados, vocês estarão vivendo de modo sincero, como quem vigia em meio à noite escura, para que não sejam encontrados desapercebidos. Meus irmãos, o óleo nas Escrituras tem sido um símbolo do Espírito Santo. Vejam, por exemplo, Isaías, no capítulo 61, verso 1, quando essa profecia acerca da obra do Senhor Jesus diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados. No Antigo Testamento, reis, profetas, sacerdotes, pessoas que eram investidas de funções sob a bênção de Deus, eram ungidas com óleo, e isso significava legitimidade. O que Jesus está dizendo é que todos aqueles que não apenas nominalmente, mas de fato creem na promessa de que o Senhor virá e estão se preparando, são aqueles que creram em Jesus de verdade, convertidos ao Senhor Jesus Cristo, já receberam o Espírito Santo, já receberam esse óleo, já foram ungidos pelo Espírito do Senhor, e porque agora o Espírito do Senhor os dirige, eles de fato vivem aguardando a chegada do Senhor Jesus, crentes na palavra, vivendo de modo santo, crendo que aquilo que Jesus prometeu há de se cumprir. A nossa vigilância, a nossa preparação, irmãos, é um testemunho a esse mundo de que nós cremos que a promessa do Senhor se cumprirá. Eu creio nisso, irmãos. Eu apelo a vocês para que observem nessa parábola o ensino de Jesus de que Ele
virá, o Senhor virá. O nosso papel nesse momento é de quem decide se será como uma das damas prudentes ou como uma daquelas jovens imprudentes. Isso aqui, irmãos, é uma confrontação ao cristianismo nominal, que é de fato uma praga no mundo. Em muitos lugares, irmãos, o cristianismo se consolidou de tal modo que tornou-se uma tradição para muita gente. E muita gente que se identifica como cristã, mas não tem vida com Cristo, não testemunha de Cristo, não ama Cristo e talvez nem saiba mais falar sobre aquilo que significa a vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, um dia haverá um encontro entre aqueles que esperam a vinda do noivo e o noivo. Vejamos, por exemplo, o que nos diz Filipenses capítulo 2, versos 15 e 16. A palavra do Senhor assim nos diz: que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Devemos viver de modo irrepreensível, isto é, santo, e sincero, isto é, verdadeiro. Filhos de Deus inculpáveis, a quem Satanás não pode culpar. No meio de uma geração pervertida e corrupta, você se espanta com a perversão desse mundo? Nem as crianças escapam dos pervertidos desse tempo? Você se espanta com isso? Da corrupção generalizada? A palavra de Deus diz que assim seria. O que acontece que nos espanta é o cumprimento das Escrituras. No meio dessa geração pervertida e corrupta, devemos resplandecer como luzes, como grandes luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Cada vez a maldade aumentando e o amor esfriando e o pecado graçando, mas os verdadeiros crentes, aqueles que aguardam a vinda de Jesus para daqui a pouco, irmãos, preservam a palavra da vida, para que no dia de Cristo, isso é uma referência à volta do Senhor Jesus, diz Paulo, eu me glorie de que não corri em vão, de que não trabalhei em vão, nem me esforcei inutilmente, não foi em vão cada prisão, cada batalha, cada viagem missionária, porque vocês não apenas professaram fé em Jesus, mas passaram a obedecer o Senhor Jesus e a aguardar a vinda dele. Vejam, meus irmãos, que em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 8, o apóstolo Paulo diz, antevendo já a sua morte, o seu martírio, sabendo de que ele morreria em breve, ele diz, agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que versículo arrebatador, irmãos, que texto precioso. Existe um juiz que é reto, teme a volta do Senhor Jesus Cristo e o consequente juízo da humanidade, aqueles que não conhecem o justo juiz. Quem conhece o justo juiz e sabe que ele não cometerá injustiça, ama a notícia acerca da volta de Jesus. O Senhor Jesus Cristo, diz Paulo, me dará uma recompensa maravilhosa. E não é só para mim, é para todos que amam a vinda de Jesus. Você ama a vinda de Jesus ou você ama a agenda desse mundo, meu irmão? Ou você é daqueles que diz, Senhor, o Senhor sabe, há anos eu venho juntando dinheiro, estou construindo uma grande casa. Senhor, volta uns 10 anos depois que eu puder gozar dessa casa. Meu irmão, se você foi tentado a pensar assim em algum momento, clame a Deus para que você volte a amar a mensagem da vinda de Jesus. Esse mundo não se compara ao céu. Não é possível, meu irmão, que um crente lúcido, que um crente bíblico encontre meia justificativa para preferir esse mundo à volta de Jesus. Olhe para a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 3, no verso 10, quando o Senhor revela a sua vontade à igreja de Filadélfia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Louvado seja o nome de Jesus. Virá uma hora terrível, pior do que essa que temos encontrado hoje. Mas o Senhor
cuidará da igreja dele, irmãos. Irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que diz o apóstolo Paulo, irmãos. Então, quando vier esse momento, e ele virá, um momento tenebroso, em que nós desejaremos a morte do que continuar nesse mundo, o Senhor nos guardará da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Deus não permitirá, irmãos, que sejamos nós atribulados além das nossas forças. Eu creio firmemente nessa verdade. Então aqui a palavra de Deus, conjugando todos esses textos bíblicos por meio da parábola intitulada das 10 virgens, está dizendo: cuidado, vocês que são crentes nominais precisam arrepender-se e crer em Cristo hoje, porque o Senhor não se enganará. Ele sabe quem de fato, porque creu de verdade nele, recebeu o seu Santo Espírito, recebeu o óleo dele, foi ungido com o seu Espírito, pertence a ele, anda na presença dele, está preparado para a volta dele. E ele sabe quem se identifica como evangélico e nada é. Meus irmãos, é uma coisa triste ver o que é referencial de pastor evangélico na mídia. É triste, meus irmãos. E como quase sempre a mídia vive de sensacionalismo, então os irmãos acham que teria graça, até para vocês que são crentes, teria graça uma matéria sobre um pastor correto, um pastor fiel, um pastor íntegro, que é maioria? Não teria. Irmãos, é uma tristeza ver quem se identifica como evangélico. Os irmãos sabem, a minha origem é o estado da Bahia. Na capital da Bahia, criaram, irmãos, uma coisa triste, terrível, chamada Igreja dos Artistas. Irmãos, artistas tem ali, mas igreja não existe. Não é muito diferente daquilo que acontece, Rogério, no circuito Barra Undina, o famoso circuito do Carnaval de Salvador. É gente, irmãos, que não pôde ficar na verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja não se amoldaria à cultura carnavalesca que aquele povo tem como meio de vida. Irmãos, é uma tristeza ver o que acontece, é uma tristeza ver quem se identifica como evangélico, mas Deus sabe, o Senhor sabe muito bem. Nós não temos a condição de separar exatamente quem são os prudentes e os nécios, mas o Senhor sabe, o Espírito dele, ele sabe quem é habitado pelo seu Espírito Santo. Ele não se engana. Aqui está um alerta. E o alerta que fazemos hoje é por amor. O Senhor não retarda a sua promessa de que Ele virá. Porque o Senhor Jesus ainda não veio? Porque Ele está atrasado? Claro que não. A promessa é de um Deus eterno. Aos olhos de um Deus eterno, 1000 anos, segundo a palavra de Deus, isso está no Antigo e no Novo Testamento, é semelhante ou são semelhantes 1000 anos a um dia. É como o irmão Vicente, se há 2 dias Jesus estivesse dizendo: eu vou voltar. Então ele não está atrasado. Segundo a palavra de Deus, que usa o apóstolo Paulo para nos lembrar disso, o Senhor não retarda a sua promessa, mas o Senhor é longânimo para com a humanidade, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham ao conhecimento do Evangelho. Então, observem o amor de Deus em permitir que hajam muitas igrejas bíblicas, como a primeira igreja batista em Divinópolis, dizendo a vocês: cuidado, vocês estão dentre os nécios ou entre aqueles que são os prudentes. Como está a lâmpada de vocês? Apagada, ou o óleo do Espírito já está possuindo vocês e levando vocês a iluminar esse mundo em trevas, essa noite tenebrosa que paira sobre a humanidade. A parábola, irmãos, é a continuidade de um longo sermão de Jesus. Olhe para o capítulo 24, depois que ele lamenta pela incredulidade de Jerusalém, o fechamento do capítulo 23, então no capítulo 24 ele começa a falar de dores, de tribulações no fim dos tempos, da vinda do Filho do Homem. Vejam, por exemplo, Mateus 24, verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Jesus transmite a parábola da figueira, dizendo: os sinais indicarão a minha vinda iminente, observem os sinais. Parábola do bom e do mau servo. E então Jesus insiste nesse tema. Jesus é sábio, ele não se engana. Por que será que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, repete
tanto, esse mesmo assunto, esse mesmo ponto da doutrina, dada a sua importância, você será tentado a desconsiderar a mensagem acerca da volta de Jesus. Você será tentado a viver como se Jesus não estivesse às portas. Então o Senhor Jesus Cristo insiste, cuidado. E nessa parábola então Ele está nos trazendo 3 grandes verdades que podem nos confrontar e nos levar a amar a mensagem da volta gloriosa do Senhor Jesus. A primeira grande verdade que eu encontro aqui é que ninguém conhece a hora e o dia da vinda do Senhor Jesus. Vejam, irmãos, Mateus 25, verso 13, a ordem é vigiai. E por que devemos viver de modo vigilante? Nos afastando do pecado, crescendo no amor pelo Senhor, na obediência à palavra dEle, no testemunho de Cristo, pois porque não sabeis o dia nem a hora. O dia e a hora da chegada do noivo Jesus não sabemos, o Senhor é soberano. Há uma grande distância entre nós e Deus nesse aspecto. Não há distância entre nós e Deus no quesito relacionamento. O Senhor nos convida pela fé a entrarmos num relacionamento, numa união com Ele que deve se estender eternamente. Mas, irmãos, como diz o apóstolo Paulo, quem compreendeu a mente do nosso Senhor? Os caminhos de Deus são inescrutáveis, os seus juízos nós não conseguimos compreender ao fim, então nós não conhecemos muito daquilo que só Deus conhece. Não sabeis o dia nem a hora. Vejam o que diz o Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versos 32 e 33. Marcos 13, 32, a palavra do Senhor Jesus diz-nos assim: estai vós de sobreaviso. Na verdade, eu queria ler primeiro o verso 23, Marcos 13, 23. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Fiquem alertas, fiquem atentos. Agora vamos para o verso 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Jesus em carne falou isso. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Verso 33. Estai de sobreaviso. De novo Jesus diz: vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Quando será o tempo do quê? Versos 31 e na sequência, verso 35. Verso 31 diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então vamos agora ao verso 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Irmãos, Deus é soberano. Somente Ele sabe quando Ele irrumpirá sobre as nuvens e virá ao encontro do seu povo. Nós devemos rejeitar predições humanas, todas elas deram errado. Me permitam dizer, prezados ouvintes, que nós somos uma igreja batista. E um tópico da doutrina batista, isso está na nossa declaração de fé, num documento que é o resumo do que cremos, declaração doutrinária, é que nós não concordamos que alguém tente dizer qual é o dia e a hora, porque isto não é bíblico. Esta igreja nunca subscreverá qualquer interpretação que calcule o dia e a hora da volta de Jesus. Muitos fizeram isso na história, todos se envergonharam. O que Jesus está dizendo é: já que ninguém conhece o dia e a hora, esqueçam o calendário e se apeguem ao conteúdo, vivam pela fé e sejam sinceros diante do Senhor, mas vivam também cheios de esperança. Naquele dia, Marcos, em que tudo está mais difícil, diga: mas meu Senhor virá um dia, isso aqui vai acabar. É naquele dia, Magno, em que disser assim: olha, esse mundo está insuportável. É esperança dizer: mas Jesus tem um mundo melhor para mim. Não é fuga não, irmãos, é esperança. Quem pode viver sem esperança? Eu não dou conta de viver sem esperança. É muito bom poder dizer: eu vou envelhecer e vou morrer, estarei com o Senhor eternamente. Isso aqui vai chegar ao fim. Meus irmãos, eu não estou negando os momentos de alegria desse mundo, mas eu estou negando a possibilidade de ser feliz se eu creio que existe apenas esse mundo. Há que existir um mundo eterno, porque um Deus eterno nos criou. Uma segunda verdade dessa parábola que eu compreendo ser realçada por Jesus é que Ele virá ao encontro do seu povo, a sua amada igreja, aqueles que Ele escolheu.
estão lá em minha casa, aquelas pessoas que farão parte da minha grande festa, da festa do casamento, do encontro com a igreja. Vejam no verso 6, quando na parábola é dito: eis o noivo chegou. Agora, irmãos, vejam o que diz 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Deus usa o apóstolo Pedro, em 2 de Pedro 3, 9, para dizer o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, vejam o verso 10, Jesus virá como ladrão, não pelas obras, mas pela forma imprevisível da chegada. Ladrão não manda recado dizendo que vai chegar, a hora em que vai chegar. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, visto que esse mundo vai acabar, vocês devem, crentes em Jesus, ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, vida santa. Afastem-se do pecado, porque o santo Deus virá buscar gente santa, é gente que tem o Espírito dele. Verso 12, esperando. E aqui Pedro, irmãos, diz algo chocante: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Deus também em seu coração deseja esse encontro, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, nós os que cremos em Cristo, segundo a sua promessa de que Ele virá, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O Senhor ama o seu povo, por isso virá o encontro do seu povo. Sempre que eu assisto os filmes categorizados como apocalípticos, eu não fico preocupado, porque na verdade é tudo que eu desejo, é que Jesus, irmãos, venha me buscar. Eu não tenho que temer, não por conta das minhas obras, mas por conta da graciosa misericórdia de Deus, que já me tornou servo dele. A palavra do Senhor, irmãos, se cumprirá. Deus virá ao encontro daqueles que creram nele. Mas Ele virá também ao encontro de quem não é o seu povo, para com justiça dizer: não conheço vocês. Saibam disso. A palavra de Deus nos fala da bondade e da severidade de Deus. De um Deus bondoso que chama ao arrependimento, e aqueles que arrependidos creem em Cristo são salvos. Mas fala da severidade de um Deus que diz a quem o rejeitou, a quem zombou do Evangelho: não conheço vocês. Uma terceira verdade dessa parábola, irmãos, verdade dura, mas verdade, é que quem estiver dormindo será rejeitado pelo Senhor em sua vinda. Não se preparou, não recebeu. Vejam na parábola de volta, quando a palavra do Senhor apresenta no verso 7, que se levantaram aquelas virgens prudentes e prepararam as suas lâmpadas. No verso 8 diz que as imprudentes quiseram resolver o assunto de última hora. Olhem para 1 Tessalonicenses 5, versos 1 a 8. 1 Tessalonicenses 5, 1 a 8. Agora sim Paulo, porque eu havia mencionado Paulo, na verdade a carta era de Pedro. 1 Tessalonicenses 5, 1 a 8. Paulo diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. De nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Não façamos de conta que Jesus não prometeu voltar. Não façamos de conta que Deus não está nem aí para o pecado. Não façamos de conta que podemos viver de qualquer jeito. Não façamos de conta que o Evangelho é profundo, é exigente.
Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Nós que sabemos que devemos viver na luz, porque o Espírito que é santo nos iluminou viver e nos faz espargir luz. Nós, segundo o versículo 8 de 1 Tessalonicenses 5, devemos viver pela fé. Cremos em Jesus, cremos que Ele virá. Devemos viver em amor, amando o Senhor acima de nós mesmos e desse mundo, e celebrando a esperança da salvação. Jesus virá. Meus irmãos, é preciso que cada um tome uma decisão diante de Deus. Se de fato crê em Cristo e crê nas promessas do Senhor Jesus Cristo, que envolvem a vinda iminente dEle, a breve vinda dEle, ou se de fato topam brincar com um assunto tão sério como esse e um dia responder diante de Deus. Voltando à parábola, Mateus 25:10 é dito que aquelas que não se prepararam saíram para tentar encontrar óleo, mas não deu tempo e a porta fechou-se. As portas da graça são largas, mas elas têm fechadura e um dia o Senhor as fechará. Não porque Ele não seja amoroso, mas porque Ele é um Deus perfeito. Os atributos dEle coexistem harmoniosamente. O Deus amoroso é o Deus justo. O Deus misericordioso é o Deus severo. O Deus que perdoa é o Deus que disciplina. Deus, irmãos, não abandonará a sua justiça, que é recebida pela fé. Se você creu em Jesus Cristo, portanto, sendo por Ele aceito, tornou-se propriedade dEle. Você foi perdoado de toda a culpa, foi lavado de todo o pecado, foi aceito no reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Se você rejeitou a Cristo, diz a palavra de Deus que o seu pecado continua ofendendo a Deus, e Deus está irado, isto é, Deus reprova a sua vida e o que você faz. Você não terá parte no reino dEle, como aquela pessoa que iria fazer uma viagem e recebeu todas as informações da companhia aérea e sabia do horário em que deveria chegar para despachar as bagagens, para fazer o check-in, para embarcar na aeronave, mas fez de conta que aquelas instruções não tinham valor e não considerou que para breve teria que viajar, e de última hora acelerou o carro, avançou o semáforo, chegou atrasado no aeroporto, jogou as malas sobre o balcão da companhia aérea e disse: eu quero entrar. Mas aquela atendente disse: não é mais possível entrar, as portas da aeronave se fecharam e o comandante já está colocando na pista para decolar, você não tem mais como entrar. Cuidado, porque o dia da volta do Senhor Jesus Cristo se aproxima, e o tom da palavra de Deus é: sejam vigilantes, sejam sóbrios, estejam atentos. Vocês não sabem quando isso acontecerá, mas acontecerá. Eu quero ler finalmente Lucas 13, verso 25. Veja aí o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, Ele vos responderá: não sei de onde sois. Eu disse que seria o último texto, mas falando da parábola, irmãos, o capítulo 24, antes da parábola, no versículo 42, repete aquilo que o Senhor Jesus Cristo já tinha dito tantas vezes. Mateus 24, 42, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Irmãos, Jesus virá, o Senhor virá, e quem crê nessa verdade, e a humanidade um dia verá se cumprindo essa promessa, se prepara com vida santa, amando ao Senhor, crendo no Senhor. O Senhor virá buscar o povo que Ele pertence, que Ele conhece, com quem Ele tem relacionamento íntimo. Aqueles que desprezam essa mensagem um dia se surpreenderão ao verem que a igreja tinha razão, que a palavra de Deus é verdadeira e que Jesus de fato cumpriu a sua promessa. A minha oração é que você que está vivendo no pecado hoje, por amar a Jesus e desejar vida eterna com Jesus, arrependa-se e abandone,
Peça ao Senhor poder para vencer o pecado. A minha oração é para que você que é crente em Jesus, vigie, esteja alerta, ame o Senhor de todo o seu coração e saiba, não há uma promessa do Senhor que não contenha grandes recompensas. A promessa do Senhor é que virá nos buscar para a habitação que Ele nos tem preparado. Se é do Senhor, será a melhor de todas as experiências que um dia teremos. Deus, pois, nos ajude a crer, a proclamar e a esperar com muita expectativa a vinda do Senhor, porque o Senhor virá. Irmãos, vamos cantar o hino, vamos ficar em pé, cantar o hino Verei meu Redentor. Se você crê que verá Jesus, cante com entusiasmo. Se você ainda não crê, cante em oração, clamando a Deus para que trabalhe em seu ser, a fim de que você creia na mensagem do Senhor. Fim da linda terra real, quando já no rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, finalmente eu hei de ver, e com hinos de louvor hei de exaltar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Ó, que levo divinal, o seu rosto a contemplar, desde a aurora desse dia perenal. Como então meu coração haverá de o exaltar, pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais claros hei de contemplar. Nessa pátria de esplendor, hei de amigos encontrar, meus irmãos em Cristo lá hei de rever. Mas primeiro, meus irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde a dor e o pranto nunca chegarão. Lá no lindo céu de luz, há de Cristo me guiar, e muito perto sim eu hei de vê-lo então. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. O meu apelo a você é para que você tenha agora um tempo de oração diante de Deus. Feche os seus olhos, por favor. E você e Deus agora. Você está vivendo uma vida que é reprovada por Deus, e o Senhor nessa noite com amor te confrontou e te chamou a voltar a viver em santidade, aguardando a vinda de Jesus. Arrependa-se, confie no Senhor, porque Ele é poderoso para transformar o seu viver. Você é um crente nominal, mas nessa noite o Espírito Santo falou de tal modo que você pela primeira vez creu que Jesus é o seu Salvador, que te livra da vida de escravidão ao pecado e da condenação eterna. Confesse que Ele é o seu Salvador. Você, meu irmão, você, minha irmã, tem amado a mensagem da vinda de Jesus. Peça a Deus que te sustente, não te permita relaxar, desconsiderar